Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo porque no último dia 7 de setembro agora, de 2021, no amanhecer do dia 7, eu tive um sonho. E na hora que eu tive o sonho, eu até pensei em gravar para colocar no canal, mas depois acabei me esquecendo, não pensando mais e não senti vontade, né, de colocar esse sonho no canal. Mas hoje, quando eu amanheci, o dia que eu acordei, Deus me impeliu de falar esse sonho, de gravar esse sonho e postar no canal. O momento de colocar no canal talvez tenha chegado, né? E esse sonho, na hora que eu tive ele, eu não consegui compreender todo ele. Deus foi me dando o entendimento, a compreensão desse sonho aos poucos. Foi assim, o sonho começou, eu estava dentro de uma igreja, dessas igrejas tradicionais que possuem salas de aula, né? Salas que dão, eu não vou dizer que seja salas de estudo bíblico, né? Como tem igrejas que dão, né? A escola bíblica dominical, não, mas aquelas igrejas tradicionais que possuem realmente salas de aulas, onde se ensina, né? Se dá o ensino da palavra. E eu estava dentro de uma sala de aula, dentro de uma igreja. Essa sala de aula, ela tinha a entrada, a parede da porta nos fundos, da qual estava nas minhas costas. Eu estava sentada numa das mesas, na mais próxima da porta. E nas três paredes, né, da minha frente, nas duas laterais, tinham lousas, que estavam todas escritas. E mesas espalhadas na sala, né, com pessoas sentadas, participando, um professor, que não era um professor até jovem, e estava ali ensinando a respeito da palavra. E eu estava ali observando. E quando num determinado momento esse professor tocou no assunto a respeito dos finais dos tempos, eu levantei minha mão e pedi para ele se eu podia falar algo. E ele me concedeu, eu me coloquei de pé e comecei a falar a respeito dos acontecimentos, do reino da besta, da marca da besta, tudo aquilo que eu coloquei nas minhas duas primeiras lives, que a minha primeira live foi no dia 26 de agosto e a segunda foi no dia 2 de setembro, né? Que eu falei a respeito do reino da besta, da marca da besta, a respeito da picada, a respeito dos sinais, no caso da segunda live, que fala sobre os 7 selos do Apocalipse, dos sinais que estavam acontecendo. Quando eu comecei ali a falar a respeito do que estava acontecendo, das coisas e tal, ele me interrompeu, dizendo para mim que eu não poderia continuar a falar porque faltava somente 15 minutos para acabar aquela aula e que os alunos teriam que copiar aquilo que estava na lousa, descrito em todas as lousas. Eram 3 lousas nas paredes, né? E que eles teriam que copiar porque aquelas aulas elas eram pagas e tinham custo e eles tinham que terminar de copiar aquelas lições. Eu falei, tudo bem, né? Ele me interrompeu, eu parei de falar. E imediatamente eu saí para fora daquela sala e para fora da igreja, na calçada. E eu, dentro do meu coração, eu pensei, eu tenho que ir na igreja, no caso, na minha igreja, né? Eu preciso ir na igreja porque eu tinha que buscar algo lá. No sonho, eu não sabia o que era que eu ia buscar. Aliás, no sonho eu sabia o que eu ia buscar, mas no meu entendimento, eu não sabia o que era, né? Aí, mediante eu sair na calçada, porque eu ia tomar esse caminho para ir para a minha igreja, eu estava com a minha bolsa pendurada e eu tirei de dentro da minha bolsa uma camiseta. Camisetas de estilo camisa de homem, né? Que a gente também usa, mas é camisa estilo de homem. Eu tava vestida com uma calça e uma blusinha mais feminina, de alça sem manga. E eu pegava aquela camisa, tirava ela da bolsa e colocava por cima da minha roupa. E seguia a calçada, tenho que ir na igreja buscar algo. Eu sabia que eu tinha que buscar algo na igreja. E eu ia. No caminho que eu estava indo para a igreja, vinha ao meu encontro a minha sogra. A minha sogra, ela mora no interior de São Paulo, né? E já até faz um tempo que ela não vem visitar a gente aqui. E ela estava vindo me encontrar e ela estava indo para minha casa. E ela me encontrava no meio do caminho, estava até puxando a mochilinha dela de rodinha, que sempre quando ela vinha na minha casa, ela vinha com essa mochila puxando. E ela falava para mim, que ia para minha casa, eu falava para ela, tudo bem, a senhora vai indo, porque antes eu tenho que fazer uma coisa, eu falava para ela. E eu deixava ela lá falando e ia caminhando para a igreja. Tinha que ir na igreja para buscar algo na igreja. Nisso que eu deixava ela para trás e ia para me aproximar já
para chegar na igreja, ela não sabia para onde eu estava indo porque eu não falava, né? O que eu sentia dentro do meu coração? Que ela pensava de mim. Que eu, na realidade, estava falando que ia fazer algo, não quis falar para ela o que eu ia fazer, e que eu estava indo trair o meu esposo, fazer alguma coisa errada no sentido de trair o filho dela, trair o meu esposo, né? Na relação do meu casamento. E aí eu sentia que ela tinha pensado isso de mim, no caminho, antes de eu entrar na igreja, já próximo de chegar na porta, eu pensava, meu Deus, ela pensa uma coisa dessa de mim, mal sabe ela da integridade que eu tenho com Deus, da minha vida com Deus, da minha fidelidade a Deus, com relação a que jamais eu faria uma coisa dessa, né? No sonho. E eu entrava dentro da igreja. Quando eu entrava dentro da igreja, dentro do corredor, quando eu entrava, ele não me parecia uma igreja, não era uma igreja. Era para mim uma igreja, eu sabia que era minha igreja, mas dentro, a visão que eu tinha era de um mercado, com prateleiras, até parece com um mercado que eu costumo fazer compra, que é um hipermercado, aqueles mercados que tem aquelas prateleiras grandes, com muitas mercadorias, com aquelas caixas em cima, é um hipermercado, né? Eu adentrava o corredor e eu ia a um determinado ponto do mercado, e eu pegava algo naquele lugar. Eu via que era um pacotinho, um saco plástico transparente, que tinha algo dentro desse saco, e que a pessoa dobrava a ponta, punha um papel dobrado nessa ponta e grampeava a ponta do saco, né? Para fechar. Eu sabia o que tinha ali dentro no sonho, mas na minha consciência, eu não conseguia entender o que era aquilo, né? E eu saía de lá, e nesse papel que grampearam tinha umas numerações que eu também não entendi o que era. E eu saía de lá com aquele pacote na mão, eu tinha ido buscar e eu sabia que eu tinha pegado aquilo que eu tinha ido buscar. E eu saía e ia em direção à minha casa, né? Chegava na minha casa, meu esposo estava lá e minha sogra não estava lá. E eu conversava com ele, que tinha encontrado com a mãe dele, que ela estava indo para nossa casa, e o que ela tinha pensado de mim, a respeito do que ela tinha pensado de mim. Eu falava para ele, a sua mãe tá pensando que eu fui fazer alguma coisa errada com relação ao nosso casamento, que eu fui trair você, que eu fui fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falava para ele a mesma coisa, mal sabe ela da minha integridade com Deus, né? E tudo bem. Que eu terminava de conversar isso com ele, eu saía pro lado de fora da minha casa. Que eu olhava para o céu, eu via como se o céu estava muito escuro, assim, de um cinza extremamente escuro, como se fosse cair um temporal muito grande. Mas quando eu olhava para o céu, eu via entre as nuvens que estavam muito escuras, tipo cinza, chumbo, é como se um portal estivesse abrindo. Um portal no meio dessas nuvens, que também era escuro. Era um trançado de nuvens que faziam um círculo, como se estivesse abrindo um portal. Que eu olhava para o céu, eu via aquelas nuvens se mexendo, aquele arco com aquele portal se abrindo, que tinha algo se abrindo. E eu via como se fosse uma cauda de uma serpente também muito escura, preta, cinza chumbo, junto com aquela nuvem que trançava, que se emaranhava, aquela cauda daquela serpente também se trançava, se emaranhava. Eu via aquele movimento todo no céu, aquela coisa muito horrível, muito escura, muito preta, e eu olhando para o céu, o Espírito Santo falava dentro do meu coração assim, vai começar. Nisso que falava dentro do meu coração, vai começar, eu acordava. E eu acordei, tipo, lembrando o sonho todo, mas eu pensei, meu Deus. A única coisa que eu acordei tendo certeza do que era, isso, quando eu acordei eu já sabia. Que eu já tive a interpretação, que aquela parte do sonho, a primeira parte do sonho, onde eu estava falando da palavra, no caso, que representava aquilo que Deus tem me dado de direção para fazer lives, para falar, que inclusive quem assistiu minhas lives, principalmente a primeira, que eu falo que foi Deus quem me mandou fazer essas lives, que Ele me disse que eu devia fazer o que eu devia falar e foi me dando a interpretação da palavra para que eu fizesse essas lives. Então, no sonho, eu sabia que aquela palavra que eu estava dando, que era o próprio Deus que estava me direcionando a falar, que essa pregação eu não ia conseguir terminar. Que não ia dar tempo de eu terminar aquilo que Deus tinha me mandado fazer. Eu já entendi imediatamente. Mas o restante do sonho, eu não entendi. Inclusive, quando eu me levantei no dia 7 de setembro pela manhã, contei para o meu esposo, eu fiquei pensando, bom, se Deus quer que eu entenda alguma coisa, Ele vai me falar. E orei a Deus, e Deus foi me mostrando por etapas. Eu fui entendendo o sonho por etapas, né? Deus, num dia eu estava orando, Deus falou no meu coração que a minha sogra pensando aquilo de mim, ela representava o quê? Porque quando eu fiz as minhas lives, a primeira, a segunda,
mais a primeira, né? Eu enviei para muitos dos meus parentes, eu enviei para pessoas conhecidas minhas da igreja, meus irmãos de igreja, alguns de outra denominação da qual eu fiz parte. Eu enviei para todas as pessoas, porque o meu desejo era poder falar aquilo que Deus tinha me revelado, que realmente é muito importante, a respeito das picadas, das coisas que estão acontecendo, da marca, tudo que quem assistiu às lives sabe. Quem não assistiu, tiver vontade de assistir, pode ir lá, tá no canal, entendeu? Eu já fiz 5 lives até agora, e eu mandei para familiares meus, falei para eles, assista, né? O assunto é importante, do final dos tempos, as coisas que estão acontecendo. Falei. Eu acredito que a maioria não assistiu. E quem assistiu, se assistiu, também não me disse nada, não comentou nada, não entrou em assunto nenhum comigo, não me falou nada. Simplesmente a sensação que eu tive no meu coração é que eles não estavam acreditando em nada do que eu tinha falado, quem assistiu. Quem não assistiu também ignorou o que eu falei, não estavam interessados em saber o que eu estava falando e nem achavam que nada tinha vindo de Deus para que eu falasse. Era como se todas as pessoas que a minha sogra estava representando são aquelas pessoas que estavam duvidando de que eu realmente estivesse fazendo algo dirigido por Deus, certo? Isso Deus falou no meu coração numa oração. Aí eu continuei sem entender o restante do sonho, com exceção do começo e do final, que eu olhava para o céu e eu sabia que alguma coisa ia começar, né? Mas depois, Deus falou para mim, no meu coração, que a igreja, através de um sonho, eu só fui entender, né, Deus falar no meu coração, através de um sonho que o meu filho mais novo teve, no dia 10 de outubro agora, domingo, sem ser esse passado outro, meu filho mais novo teve um sonho que também foi um sonho extremamente forte, extremamente profético. Inclusive eu vou gravar esse sonho dele para colocar no canal também. E quando o meu filho me contava esse sonho, na hora Deus falou no meu coração a respeito do que eu ia buscar dentro daquele mercado e por que a igreja parecia um mercado, né? Deus falou no meu coração que dentro da igreja é onde a gente vai buscar o alimento. A palavra do Senhor para nós é o nosso alimento que nós buscamos dentro das igrejas, nós buscamos na palavra. Então, a igreja, ela tinha forma de mercado, porque ali nós retiramos para nós o nosso alimento cotidiano, o nosso alimento espiritual. E que aquilo que eu tinha ido buscar, que eu saía de lá com aquele saquinho dentro, tinha sido o alimento, a palavra que eu precisava para me alimentar naquele momento. E nesse propósito que eu estava fazendo, né? E o que a respeito daquela camisa que eu tirava de dentro da bolsa e vestia, depois, eu sonhei no dia 7. Quando foi no finalzinho do mês de setembro, o meu pastor começou um propósito na igreja, né? Na igreja da qual eu faço parte, e ele fez um propósito que nós buscássemos em oração até dezembro, né? 3 meses de busca, porque ele citou a palavra, inclusive, que fala que o reino dos céus é tomado por esforço, e só aqueles que se esforçam é que se apoderam dele, né? E que nós deveríamos buscar em oração, ir na igreja, buscar em oração, eram 3 dias, representando o Pai, Filho e Espírito Santo, e 3 meses, né? Que seria outubro, novembro e dezembro, né? E ele, inclusive, deu uma camisa escrito esforçai-vos, para que nós fizéssemos esse propósito. Eu senti vontade de fazer, porque eu achei necessário. Nós temos que buscar, nos esforçar para buscar, sim, para tomar posse do reino dos céus. E nesse propósito eu falei, eu vou fazer, né? Eu tenho me esforçado, não é fácil a gente fazer esse propósito, mas eu tenho ido. Buscar, orar aos pés do altar, orar diante do Senhor e buscar no Senhor direção para as nossas vidas, né? E palavra, e direção e sabedoria. E esse propósito veio no finalzinho de setembro, mas eu nem liguei, nem me lembrei. E aí, também, um dia eu estava orando, falando com Deus, falei, Senhor, o Senhor já me falou o que era o alimento, o Senhor já me falou todo o sonho, mas e a respeito da camiseta, né? O que representa? E aí Deus falou no meu coração, o seu propósito, a camiseta, é só uma representação, mas eu coloquei no sonho porque isso é o ato de buscar, de se esforçar para buscar o Senhor. E nesse momento eu falei, meu Deus, e aí eu passei a entender todo o sonho, né? De que Deus estava me usando para falar da palavra dele, mas que eu não ia conseguir terminar essa pregação sem que algo fosse começar a acontecer. E aí eu fiquei pensando, poxa, 3 meses, né? Até o final do ano.
que acaba exatamente em dezembro. E a minha sogra está ali representando aquelas pessoas, eu também fiquei pensando, falei, meu Deus, porque a minha sogra, ela costumava visitar a gente, faz tempo que ela não vem, mas ela costumava visitar a gente no mês de janeiro, que era o mês que ela sempre estava de férias, né, no serviço dela, que minha sogra trabalhou até alguns anos atrás, ela trabalhou fora, e quando ela estava de férias, ela vinha para minha casa. Então, ela estava vindo para minha casa naqueles dias. Eu achei interessante. Eu não sei, eu não estou dizendo que algo vai começar a acontecer, talvez do final do ano para janeiro. Eu não sei, gente. Eu só sei de uma coisa, que Deus está chamando a gente a buscar, a se fortalecer, a buscar o alimento espiritual que é a palavra. Jejum, oração, busca da palavra, compreensão daquilo que Deus quer para nós, porque algo está para acontecer. Eu não sei quando vai ser. Era isso que, quando eu olhava para o céu e via aquele portal negro, com aquela movimentação daquela cauda de serpente trançando, dizia dentro de mim o Espírito Santo que ia começar, é porque algo está para acontecer. E nós, como igreja do Senhor, temos que nos esforçar em estar firmados na palavra, fortalecidos, porque sem o alimento do Senhor, sem a palavra de Deus, sem a direção, sem buscarmos isso, sem abrirmos o nosso entendimento para compreender o que é que o Senhor tem tentado nos falar e que nós muitas vezes não conseguimos compreender, porque tem pessoas que não querem ouvir, não admitem absolutamente de forma nenhuma que a vida com Deus não é só, não, Deus é bom, Deus vai trazer bênção, Deus vai trazer, como os profetas do passado, que quando o profeta de Deus falava a respeito das coisas que viriam da mão de Deus como juízo, para o povo de Israel, para o povo de Judá, para Jerusalém, os profetas eles eram simplesmente desprezados pelos falsos profetas que falavam o contrário. E o povo queria ouvir o que era bom, dizia para os profetas, profetiza-nos algo bom, porque não queriam ouvir da boca dos servos de Deus o que realmente Deus queria. Porque Deus dizia, se vocês não se arrependerem, se vocês não me buscarem de todo o coração, se vocês não largarem a sua própria vontade, então sobre vocês eu vou enviar juízo. Está chegando, os últimos dias, nós estamos neles. O juízo do Senhor se aproxima. Busquemos na palavra estarmos firmes, para que o Senhor possa nos livrar de algo que está prestes a começar. Deus abençoe vocês. Esse foi o meu sonho do dia 7 de setembro de 2021. Espero que vocês tenham compreendido. E logo mais eu estarei gravando também o sonho do meu filho, desse meu filho mais novo, que ele teve no dia 10 de outubro, que também é um complemento, mas o sonho dele foi extremamente forte, gente. Extremamente forte. Para os dias que vão se seguir para a grande tribulação, eu vou gravar para postar no canal. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus.